Para mim é uma mensagem nova, mas é Ele que fala, o Espírito Santo de Deus é que fala. Amém, irmãos? Quem crê na glória a Deus? E aí, vai falar sobre o profeta Jeremias. Amém? O profeta Jeremias. E o rei Zedequias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos. Amém? Então Deus está falando aqui, colocou essa palavra no meu coração, a respeito de escutar e dar voz e crédito à pregação, à palavra de Deus. Amém, irmãos? Não se adianta vir à casa de Deus, buscar a Deus, buscar uma bênção, se quem quer que seja que esteja aqui pregando, nós temos aqui um profeta, um sacerdote, um pastor, amém? E Deus o escolheu. Mas se eu estou hoje aqui pregando, qualquer outros que estão pregando, foi a vontade de Deus, amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? E assim, quando eu venho para cá, Deus sabe. E Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Mas Ele sabe, irmãos. Porque a palavra não é minha. Eu na realidade eu preciso de Deus. Vocês precisam do Senhor, amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Não adianta somente ouvir, mas tem que dar crédito, independente de quem fala. E a gente vai ver aqui um exemplo de um rei, que ele ia até o profeta, ele consultava o profeta, como muitos às vezes estão aí, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, queria uma palavra de Deus. Mas aquela palavra só queria aquela palavra que o agradasse. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, quando ela vem, a gente ouve, muitas vezes não se agrada. E às vezes acontecem coisas que puxam. Às vezes ali, pequenas, sei lá, derrotas. E aí fica se perguntando, mas por quê? Porque no início não deu crédito, no início não ouviu, no início não concordou com o que estava sendo pregado, com aquilo que estava sendo orientado. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Ele diz que te orienta e me oriente no caminho que é útil e reto, ao qual devemos escolher. E aqui a gente vai falar sobre um rei chamado Zedequias. Eu vou ler todo, vou fazer a leitura de todo o capítulo, depois a gente vai para os capítulos anteriores e vamos voltar. Amém? Mas aqui a palavra de Deus ela fala que um rei muito perverso e mau, Nabucodonosor, tomou a cidade de Jerusalém, porque aquele rei não deu crédito no início à voz do profeta. Amém, irmãos? E aí esse é um sinal. Deus ele colocou no meu coração sinalizando para a gente dar crédito a orientação que o pastor nos fala, a orientação daquilo que o irmão nos fala, aquilo que a gente realmente sente que é aquilo que é de Deus, porque o que é de Deus ele confirma, amém, irmãos? Porque as palavras dele se confirmam, ele não precisa de mim, ele não precisa de pastor, mas se ele escolheu o pastor para falar conosco, quem somos nós para discutir? Se ele me escolheu nesta noite para falar com vocês, quem sou eu para discutir? Amém, irmãos? É ouvir, é dar crédito. E muitas vezes uma coisa que me incomoda muito, pastor, eu acho que o senhor também, a gente está falando para pessoas, é como se estivesse falando com uma caixa dessa, dá a sensação, e a gente sabe que aquela pessoa vai se dar mal, ela vai dar ouvido, a gente sabe o caminho que vai dar, mas quando Deus ele fala no coração do profeta, fala no coração do homem de Deus, ele já está vendo a visão do que vai acontecer, amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? E ali Deus ele diz que nos está sinalizando, ele nos está alertando. E aqui Deus ele falou para o rei Zedequias, e ele não deu crédito. E a gente vai ler aqui e depois a gente vai retroceder alguns capítulos anteriormente. Vamos ler aqui. Antes de dar início à leitura, eu queria que todos fechassem os olhos em reverência ao nosso Deus, para que Ele possa vir falar conosco nesta noite, através da sua palavra. Senhor Deus, Pai querido e santo,
Eu não sou digno de estar aqui, porque eu não sei pregar, meu irmão. Quem sabe é o Espírito Santo de Deus. Meu Pai, abre a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, a minha inteligência, para que eu possa falar, Senhor. E o homem em si diminuir aqui, não aparecer, mas sim o Teu Espírito, meu Pai. Porque quem quer que seja que sobe aqui neste altar, é orientado por Ti, é usado por Ti através do Teu Espírito, Senhor. Vendes abrir o coração, a mente, e não praticar o que rei Zedequias falou, mas que todas as vidas que viemos à Tua casa ouvir e praticar, podemos guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, guardar o nosso coração, meu Pai. Nos orienta isso, nos fortalece, para que não venhamos, possamos ter futuramente derrotas, mas que a gente possa estar na graça salvadora de Jesus e guardado e protegido. Amém, irmãos? Quem crê da glória a Deus? E que eu te peço, Jesus, nesta noite, já te agradeço, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá no versículo 1. Eu vou ler todo, depois a gente vai retornar. Foi tomada Jerusalém, era ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e o cercaram. Era 1/10 do ano de Zedequias. Jeremias 39, versículo 1. Perdão, amém? Jeremias 39, versículo 1. Jeremias 39, versículo 1. Vamos ler novamente. Todos já abriram? Eu espero. Você tinha falado aqui do capítulo. Jeremias 39, versículo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui ele fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou a cidade de Jerusalém. Foi cercada, foi sitiada. Amém? Vamos ler novamente. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o exército contra Jerusalém a cercaram. Era o 10º do ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, se assentaram na porta do meio: Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sanzerquim, Rabissais, Nergal, Sarezer, Rabi, Maguei, todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Então todos os príncipes aqui, amém? Todos o visto de Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram de noite, saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta do que estavam os 2 muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o fizeram subir a Ríbia, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista dele. Também matou todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e a derribaram dos muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e os sobreviventes do povo, Nebuzadarã, o chefe de guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, o chefe da guarda, na terra de Judá, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, 11. Ordenado acerca de Jeremias, a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, e não faça nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Amém, irmãos? Quem entendeu? Da glória a Deus. Eu quero retomar mais alguns versículos anteriores e a gente retoma para cá.
eu queria falar um pouco lá sobre Jeremias 37, para a gente entender um pouco mais. E aí a gente começar a pregação. 37, versículo 1. Retornei um pouco. Capítulo 37, versículo 1. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Amém, irmãos? Ou seja, todo aquele povo, irmãos, todos aqueles povos, inclusive Zedequias, não deu ouvido à voz de Deus por intermédio do profeta. Mas vocês viram lá que o profeta Deus o livrou. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Por que Deus o livrou, irmãos? Porque ele está com a palavra, irmãos. Porque ele está na visão de Deus. Porque ele está no alto do cume. Ele está com a visão para cima e não para baixo. Quem entendeu da glória a Deus? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e você olha, estende a visão um pouco aqui para cima, ouvindo não a mim, mas a palavra, ouvindo o pastor, não ouvindo o pastor, mas ouvindo a palavra por intermédio dele, por meu intermédio, por intermédio de qualquer um que pregue aqui, irmã Tatiana, né, Mateus, Regiane, enfim, qualquer um, Alexandre, qualquer um. Você está dando crédito, não a mim, mas sim ao Espírito Santo de Deus. Entendeu da glória a Deus? Ele diz aqui, irmão, do 2, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo de toda esta terra lhe deram ouvido a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Aí o 3 ele diz assim: contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias, para que dissesse: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Eles estavam ali não querendo crédito, mas estavam querendo a benção. Não sei se é o seu caso ou o meu. Muitas vezes passamos por dificuldades, problemas, adversidades, mas ouvimos aqui, mas não dá crédito, mas quer oração, mas quer intercessão, mas quer a presença ali. Irmão, não adianta. Se a gente não tiver com a palavra, Deus não vai nos livrar. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? O que é a palavra, irmãos? A palavra é a pregação, é as boas novas, é o anúncio da salvação. Aqui a Bíblia diz que a gente se fortalece e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Existe para mim uma diferença muito forte, eu falo de mim. Existe para mim uma diferença muito forte entre escutar e ouvir. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a pessoa está distraída, e aí você fala com essa pessoa, ela está assim, diz sim, está certo, entendi, tudo bem. Ela está concordando tudo com o que você está falando. Ela está te escutando, irmão, mas ela não está te ouvindo. Amém, irmãos? Quem compreendeu da glória a Deus? Eu acredito que você passa por isso. Eu passo por isso todo dia. Todo santo dia. Os trabalhos, onde for. Mas, quando se dá ouvido ao que se fala, você guarda. Você retém. E aí, quando você dá ouvido à palavra de Deus aqui, você guarda e retém. Você recebe a oração, mas mesmo recebendo a oração, se você receber a vitória, não é por intermédio de você, não. É por intermédio do profeta. É por intermédio do guarda-chuva que é pregado aqui. Quem crê, da glória a Deus. Por quê? Porque está com a palavra, está com a visão de Deus. Está com a visão de Deus. E aqui fala que Jeremias aqui, ele foi preso, irmãos, injustamente. Mas o Deus o conservou de tal maneira, mesmo esse rei que não dava crédito a ele, ele ficou ali aflito, e ele vai perceber que ele deu ainda escape a Jeremias, se condoendo ainda ali com aquela situação, porque queria ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, aquilo que lhe agradava, para não ficar de mal com seus irmãos, para não ficar de mal
Irmãos, a gente não tem que ficar de mal com o irmão, não. A gente não pode ficar de mal com o nosso Deus. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Ele diz aqui, ó, e vamos ler aqui, ó, do versículo 3 em diante, o 4, ele diz: Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado o exército de Faraó, saída do Egito. E quando os caldeus que sitiavam Jerusalém estavam ao redor de Jerusalém para tomar, amém, ouviram essa notícia e retiraram-se dela. Então veio Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá. A quem? A Zedequias, né? Que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor. Não vos enganei a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficasse deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Amém, irmãos? Irmãos, aqui é muito sério. Diz que se o povo tivesse tudo ferido, morto, era a vontade de Deus ali que fosse tomada Jerusalém. Mas por quê? Porque não deu crédito ao profeta. Porque não deu crédito à palavra de Deus. Porque não deu crédito, irmãos, não ouviu. Existe a diferença do ouvir. A diferença do ouvir é entender, é compreender. Sempre vocês veem eu falando, vocês entenderam? Compreenderam? Amém, irmãos? É o entender, o compreender, é guardar, é reter. E ele aqui, ele falou isso. Ele profetizou isso porque veio a palavra de Deus por intermédio do profeta. Vamos ler novamente, ele diz, do 6, né? Então veio Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá. Quem é rei? Rei Zedequias, que vos enviou a mim para me consultar. Zedequias foi consultar o Jeremias, amém? Antes de acontecer isso, ele foi depois lá consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomarão e queimarão. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida se irão os caldeus de nós, por de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasse a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficasse deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e as queimaria essa cidade, tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber um quinhão de herança que tinha no meio do povo. Então, à porta de Benjamim achava-se a cidade um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Sedemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus? Diz Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e aos príncipes. Amém, irmãos? Mais uma vez, prendeu o profeta, irmãos, prendeu o homem de Deus. Estava em pecado. Aí vocês viram do versículo 1 que ele diz que ninguém deu ouvido, ninguém, nem toda aquela terra. Mas a ira de Deus, ela se acendeu. Por quê? Porque se eu não tivesse dado ouvido, Deus tinha dado o livramento. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? Se tem alguém da tua família que ninguém quer ouvir, mas se tem um que ouve, ele vai te dar o livramento. Quem acredita da glória a Deus? Ló é o exemplo. Lá na cidade de Sodoma e Gomorra, o profeta a gente pode considerar que fosse Abraão, não era profeta, mas escolhido por Deus, mas ele estava intercedendo pelo seu sobrinho. E no momento lá oportuno, ele disse: se tiver lá algum justo, esse pelo de um eu não destruirei. Então, às vezes, irmãos, acontecem coisas no meio da tua família, no meio dos seus,
no meio dos livramentos que acontecem, às vezes por amor a ti, porque dá ouvido e crê na palavra de Deus. Ele vem nos alertar nessa noite que a gente possa permanecer assim. Mas se você me ouve pela internet, ou se alguém aqui, eu não sei, se não tem, passamos a ouvir, passamos a dar crédito à palavra de Deus. Quem acredita e crê, dá glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando alguém nos alerta de algo mal para a gente mudar, é porque Deus ele quer mudar a nossa direção, Ele quer mudar o nosso caminho, Ele quer nos ensinar o que é reto e útil, o caminho que devemos seguir. Quem acredita, dá glória a Deus. E a gente quer seguir para onde? Para a vida eterna, para Nova Jerusalém. Quem acredita, dá glória a Deus. Não é viver nessa Jerusalém sitiada, destruída por Babilônia. Não é viver nessa cidade de Jerusalém sitiada e destruída. Essa cidade, ela hoje vive em conflitos, ali sitiada por outras nações. Mas a Nova Jerusalém não, irmãos. A Nova Jerusalém não vai passar o impuro. A Nova Jerusalém só vai entrar os remidos. Quem acredita, dá glória a Deus. E aqui, mas para isso, qual é o segredo? Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do profeta, ouvir a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus. Quem compreendeu, dá glória a Deus. Não é se irritar, não é se irritar, não é olhar para quem prega. Eu não sabia, quando eu li aqui esses versículos, meu Deus, o que eu vou falar hoje? Mas Deus fala no meu coração, vai lá, quem fala com você sou eu. Não precisa, Deus não precisa de mim não, irmão. Deus não precisa de você. Mas tem algo muito valioso que para Deus e para o diabo, que é a nossa moeda mais forte que nós temos nessa terra, é a nossa alma. Quem acredita, da glória a Deus. A nossa alma, irmãos, não tem preço. Por quê? Porque foi dada por Deus. E a nossa alma Ele quer requerer novamente. Quem acredita, da glória a Deus. E nos dá livre-arbítrio para que a gente possa dar a Ele ou não. Amém? E aqui, infelizmente, Zedequias e todo o povo e toda aquela terra não davam crédito. E ainda mais prenderam o profeta. Eles colocaram em cárcere. Vamos ler aqui no 16. Ele diz: tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mas o rei Zedequias, trazendo para a sua casa em secreto, lhe perguntou: alguma coisa, alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: isso ainda, nas mãos do rei da Babilônia será entregue. Toda vida ele ia lá, mas ele não ouvia. Ele queria ouvir uma coisa maravilhosa. Provavelmente isso, estou conjecturando aqui, né? Não está na Bíblia. Mas tinha palavra, ó. Eu não sei se é o caso que você chega aqui e muitas vezes, poxa, as palavras foram duras, as palavras foram fortes, as palavras foram só de agressão a mim, a minha pessoa. Será que esse irmão estava sobre alguma coisa de mim? Não, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus sabe da tua vida. O Espírito Santo de Deus sabe. Tem pessoas que saem daqui, já congrega 21 anos aqui. Tem pessoas que saem daqui, às vezes por uma micuinha, por uma falta de um olhar, por uma falta de uma coisa. Essa voz dessa pessoa, essa pessoa estava com o coração, estava com o ouvido para Deus? Não, irmãos. Quando você está com o ouvido para Deus, irmãos, Ele não quer saber de quem vai pregar, Ele não quer saber de quem vai cantar, Ele não quer saber de quem, Ele só quer saber da palavra, Ele só quer saber de Jesus, Ele quer saber do que está sendo aqui. Poxa, o que Deus vai falar comigo? Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero me encher de Deus, eu quero sair transformado, eu quero uma palavra que me fortaleça, eu quero uma palavra que me modifique, me transforme. Você sabia que a oração, quando você pede para mudar e você pede para transformar, Deus Ele te ouve assustadoramente? Por quê? Porque Ele quer uma mudança, Ele quer a minha mudança. Amém, irmãos? Quem entendeu da glória a Deus? E Ele atende. Ele sempre ouve, mas Ele atende. E aqui, ele chegou aqui, o rei Zedequias chegou, olha, 17, mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa em secreto. Ele perguntou: alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: disse mais ainda, nas mãos do rei da Babilônia será entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que
Pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra esse povo, para que me pusesse na prisão. O que o profeta fez? Ou quem pregou aqui para você, que você não gostou, se é o seu caso. Se não for, amém. Ou alguém que pregou, ou alguém que falou, que agrediu em palavras, achou que agrediu. Irmãos, só sabe quem está aqui em cima. Quando se prega aqui, pode ter certeza. Eu muitas vezes não me lembro de tudo que eu falei. Eu tenho certeza que o pastor não se lembra nem de tudo que ele falou. Se lembra, pastor? Se lembra, Tatiana? Quem prega aqui mais? Se lembra, Alexandre? Então, quem prega, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Quem prega, glória a Deus. Porque ele fala, irmãos. Porque ele demonstra. Porque ele usa o homem aqui no altar. Né? Ele usa, mesmo a gente não merecendo, sendo fiel, não sei. Mas ele usa. E aqui ele fala aqui, né? O profeta falou para Zedequias: rapaz, qual foi o motivo de eu me prender? Porque eu não fiz nada. Sem motivo e sem razão. Quantas vezes as pessoas que quiseram te prender, sem motivo, sem razão, de acusar de coisas que você não fez? Amém, pastor? Né, pastor? Quantas vezes já te perseguiram? Por quê? Simplesmente por causa de uma coisa, porque você está com a palavra. Quem acredita, dá glória a Deus. Não se entristeça por isso. Se alegre. Por quê? Porque Deus está falando nesta noite para você que diante de tudo isso, quando você ouve a palavra, Ele vai te dar livramento. Ele vai te dar livramento, Ele vai te salvar, Ele vai te guardar. Nenhum desses homens vai te tocar. Ninguém vai te tocar. Nenhum mal vai te tocar. O diabo, Satanás, Lucifer do inferno vai ficar encandeado. Ele não vai conseguir te destruir. Amém? Você vai ser mais forte que aquela planta. Comigo ninguém pode. Ela é venenosa. Já viram aquela plantazinha? Né? Ela tem uma substância venenosa. Né? É do mesmo grupo das plantas lá que você pega o jiquiriti, aquelas sementezinhas. Então, irmãos, é um veneno tão poderoso que ele vai na célula e ele desestrutura todo o funcionamento da célula. Ele não produz mais proteína. E ele vai vir logo: comigo ninguém pode. Não pode mesmo não, irmão. Assim é você no reino de Deus. Assim é você na unção de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Só Deus Ele quer estar falando nesta noite só para você ouvir. Deus está falando nessa noite só para você se alegrar. Deus está falando nessa noite só para você ouvir. Acredite, confia, creia. Creia no Senhor teu Deus. Escuta os profetas e prosperará. Só isso. Deus está falando nesta noite de tudo isso aqui, o resumo de tudo isso, para não se fazer como o rei Ezequias. Só ouvir e só confiar. No tempo certo, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Amém? Vamos só concluir lá no 39. No 39, nos dois versículos, 39, 17 e 18. Para a gente encerrar aqui a mensagem. Ele diz assim, 39, 17 e 18. Ele diz: a ti, porém, eu o livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não será entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairá espada na palavra, porque a tua vida será como despojo, porquanto confiaste em mim. Amém, irmãos? Quem recebe da glória a Deus? Essa é a palavra que o Senhor trouxe nessa noite para nós. Que tudo seja para honra, glória, louvor da adoração ao Deus Filho. Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte é para Jesus. Fique de pé. Você é comigo, ninguém pode, é, irmão? André, tu lembrou bem, comigo ninguém pode. Eu lembrar, mas não tem jeito. Eita Deus, coloca as mãos no teu coração, vai. Eu quero orar para você. Soberano Deus, eterno Pai, desde já eu te peço em nome do teu filho.
Jesus Cristo, por cada vida que aqui coloca a promessa nessa noite, meu Deus, debaixo da tua mão poderosa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eita Deus, não tenha medo da peste que voa na noite, a peste perniciosa. Tenha confiança naquele que você habita, aquele a quem você está lá no abrigo dele, debaixo da mão poderosa, debaixo da mão onipotente, debaixo do guarda-chuva. Diga assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga: eu habito lá. Aquele que habita, diga: sou eu. Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um, sobre a família, Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço, os guarda, os protege, os livra de toda ação do mal, de toda investida de Satanás, de toda frieza espiritual, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que a tua mão poderosa, que a tua mão onipotente, a tua presença, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Diga assim: eu recebo esta palavra. Diga: eu recebo esta palavra com alegria. Diga: Senhor, eu recebo com alegria esta palavra, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Vamos adorar Ele com o nosso dízimo, a nossa oferta. Vai dizimar hoje, vem para cá. Vai ofertar, segura a tua oferta. A Bíblia diz que aquele que dá com alegria, brinca.